Sabe aquele cansaço que não passa, mesmo dormindo, saindo de férias, viajando? Parece que o corpo descansou, mas a cabeça não para. Nas famílias e nas escolas, esse esgotamento virou quase um modo de vida. Crianças que não sabem ficar sem fazer nada, pais e professores sempre correndo e uma rotina que não deixa espaço para o silêncio e nem para o ócio. No episódio de hoje do podcast do Rap Lago, a gente vai fazer uma pausa para pensar justamente sobre isso, na epidemia do cansaço que atravessa gerações e também o desafio de reaprender a descansar. Estou aqui ao lado do meu companheiro Vitor Cunha, diretor do Rap Lago, que apresenta comigo essa série de episódios. E a gente recebe hoje a Patrícia Rossi Torralba Horta, que é pedagoga, psicopedagoga, consultora pedagógica do Rap Lago, doutora em educação pela Faculdade de Educação da USP. E com a gente também a psicanalista e pesquisadora Laura Bechara, que é doutora e mestre em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, a Universidade de São Paulo. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui. Pergunta para as duas, para a gente, começar esquentando. Quando a gente fala desse cansaço que a gente sente, que infelizmente os adolescentes e as crianças muitas vezes também parecem sentir, a gente está falando do que exatamente, Patrícia? Olha, quando eu pensei em falar sobre isso, eu comecei a pensar que existem tipos de cansaço, né? Não existe um mesmo cansaço. Tem um cansaço que ele te suga, você não repõe nada. E esse acho que é o mais perigoso, porque tem um cansaço que é muito bom, que é um cansaço com sentido, com objetivo, e que você sai esgotado, mas inteiro, transformado, né, modificado. Então, acho que valeria a pena a gente pensar nesses... Que cansaços nós temos, né? Tem um que tem propósito e o outro que você não sabe muito bem por que você está sentindo, é isso? E que não te humaniza, sabe? Que te tira desse lugar de criação, de estar com o outro. Esse é um cansaço que te adoece, não te leva para nada. E tem um cansaço que é muito bom, que você fica pleno durante horas, dias, e você sai totalmente energizada. Então, acho que disso que a gente está falando aqui, né? Laura, como é que você vê isso? É, Até na sua prática clínica, como é que as perfeito. pessoas reportam, né, esse tipo de sensação? Sim. Pensando nisso que a Patrícia falou, acho que tem algo interessante, que é um cansaço que ele vem depois de uma experiência. Então, quando as pessoas conseguem, de fato, ter vivido algo que elas registram, que as transformam. E acho que a gente vai escutando no consultório um outro tipo de cansaço que vem junto quase como um vazio, uma experiência dessa vida de piloto automático. Então, é um cansaço que, às vezes, no que eu vou escutando, né, mesmo depois de férias, mesmo depois de alguns intervalos, basta um dia de retomada de rotina para que esse cansaço se instale de novo. E aí, acho que a gente vai vendo como as pessoas, elas já estão com um corpo acostumado a, às vezes, nem sentir e nem digerir as coisas que estão acontecendo, né? Então, a gente vai tendo um modo de vida que não propicia, enfim, um corpo que tá ali com o outro, um corpo que tá justamente, né, depois de um cansaço, com entusiasmo para fazer outras coisas, não, né? Acho que a gente vai vendo um corpo que vai se esvaziando, vai se isolando, vai ficando mais, acho que nessa linha de um cansaço que não traz, que não é depois de uma experiência produtiva, né? Só depois de uma experiência de muita distração. É como se fosse um acúmulo, né, de distração. E isso acho que a gente tem visto bastante na clínica também. O que leva as pessoas para esse piloto automático? Tem muitos discursos. Eu fiquei pensando que o tempo todo, uma sociedade onde você tem que ser produtivo, o tempo todo. Não pode parar. É status, né? Ser produtivo é status, né? Sim. É valor, né? Eu durmo só 4 horas por noite, eu durmo 5, 6 da manhã eu já estou disparando e-mails para todo mundo. Isso é visto como algo valoroso. Muito Sim. valoroso, né? E eu acho que, né, isso te leva, e muitos discursos que a gente tem que fazer uma contramão e desconstruir. Porque eu fiquei pensando muito no Foucault, né? Ordem do discurso. São muitos que estão para te captar.
o que você precisa fazer. Então, você tem que ter uma alimentação saudável, mas você tem que passar por um shopping onde tem uma praça de alimentação, gourmets para todos os lados, e do lado uma academia para você. Então, o que eu São coisas faço? contraditórias que Muito que esse contraditórias. mundo E contemporâneo o te- oferece. E São o muitas tempo escolhas, to- né? Num curto espaço de tempo. E mais, escolhas, promessas Uhum. que você pode não escolher. Pode não morrer, pode não ficar doente, Uhum. pode. A última que uma amiga me falou que, olha, você pode fazer ginástica lendo. Pra E ser ela mais caiu eficiente. nessa. A coluna dela ficou arrebentada. Lógico. Porque ela não estava fazendo nenhuma coisa direito, que era a outra. Mas olha que ginástica. promessa bonita. Ponha seu filho aqui e ele vai sair desse jeito. Uhum. Acho que pensando na clínica até É. tem algo que fica triste, porque essa ideia de promessa traz a ilusão, né? As pessoas ficam iludidas Isso. de que é possível, de fato, viver uma vida com uma produtividade, com uma eficácia enorme. E aí, no lugar, né, a gente vai vendo na clínica que o sentimento que vai aparecendo, isso desde os adolescentes, às vezes crianças, não é de que elas não conseguiram, porque, enfim, é impossível, né? Não tem como você dar conta de tudo. A gente vai vendo uma clínica que é muito do fracasso, né? Da experiência do fracasso, da experiência da impotência. E aí, enfim, a gente tá vendo aí, né? As crises de ansiedade, o pânico Sim. em sair de casa. Porque essa promessa de ilusão é tão grande, né? E acho que as redes sociais contribuem muito também para isso, né? De o tempo todo a gente tá em estado de alerta. E aí vai trazendo um sofrimento, né? Esse discurso tem a ver com o O que sofrimento. eu percebo muito é que existem muitas histórias de sucesso, né? Uhum. Muito. Mas poucas dos erros que tiveram até chegar nesse Sim. sucesso. Então, as pessoas não têm noção desse processo, principalmente jovens e adolescentes. Não, porque isso não é instagramável. O que é instagramável é o sucesso. E Exatamente. quando você fala de fracasso, uma sensação de fracasso, Uhum. é porque aquilo que foi prometido não foi entregue, então a pessoa acha que fracassou? Sim. Nesse sentido, assim, de fracasso, acho que um pouco no que você falou, né? Se o fulaninho conseguiu, e às vezes quando a gente vai perguntar quem é o fulaninho, a resposta é, o influencer do TikTok. Então, não é um fulaninho próximo, né, do lado. Ele conseguiu, mas eu não consigo porque eu não tenho habilidade suficiente, eu não tenho capacidade suficiente. E aí a gente vai vendo hoje em dia até justificativas, né, que vão, por exemplo, na via do diagnóstico, né? Então a gente vai observando já, eu não consigo, mas então deixa eu achar alguma justificativa legítima que ajude, né? E aí, muitas vezes, inclusive, os diagnósticos psiquiátricos vêm um pouco nesse lugar, dependendo dos casos, né? E tem até um desejo que tenha um diagnóstico. Porque aí tem uma justificativa, né? É que o medo é tão grande de você não corresponder a esse ideal, e é um ideal, que é melhor que eu seja hiperativo. Né? Porque aí eu falo, eu não consegui porque eu sou hiperativo. biológico, Eu não consegui porque eu tenho TDAH. Isso. Uhum. E para as famílias também isso é a calma. Apaziguador. O laudo. E é perigoso. Uhum. Muito. Agora a gente está falando, né, nesse começo do podcast, de coisas de adulto, né? Uhum. De ilusões, de sentimentos, de sonhos e de metas que muitas vezes nós colocamos. Como é que isso acaba respingando nos nossos filhos, né? Nos adolescentes, nos pequenos, né? Quando a gente tem essa meta que muitas vezes não é alcançável de vencer, né? E vencer para você pode ser diferente do que é vencer para mim, mas é um vencer muitas vezes financeiro, um vencer de status, né? Como é que a gente faz para não passar isso para os nossos filhos? Eu acho que é delicado nesse sentido, porque cada vez mais você tem muita informação como deveria ser o padrão, O ideal. correto, o ideal. Uhum. Então, o que sai, você fica olhando, não tem foco. Ele é agitado. Então, você vai buscando, né, quase que como colocá-lo no que foi idealizado. Então, é um olhar perigoso nesse sentido. Acho que esse é o primeiro. E não ajudar as crianças a viverem o presente, porque se eu já estou projetando aonde meu filho tem que chegar, e ele tem 2 anos, Uhum. isso é muito complicado. Como que eu vou ajudá-lo
a viver o que tem que ser vivido. O que eu vejo são crianças e adolescentes que não têm noção da idade deles. Isso e não é de agora, né? Que você ajuda a falar, espera, 8 anos, 7 anos, o que está sendo projetado? Porque nas comparações o tempo todo a gente compara, a gente perde o que é de cada um, né? E tem muitas ofertas curativas. E quando você fala de compara com a performance do amiguinho, do primo, do irmão? Do primo, do amiguinho, do que é esperado, dos especialistas. Um excesso de especialista que não te ajuda é importante, mas eu estou vendo o meu filho. Então, muitas vezes, no trabalho também, né, de consultório, é ajudar os pais a enxergarem o filho. Às vezes a gente faz e ele fala, nossa, eu estou começando a enxergar meu filho. Uhum. Né? Eu estou conseguindo olhar para ele de um lugar que eu ainda não aprendi. Sem a lente do ideal, sim. né? De como eu gostaria que ele fosse. Isso, e de tantas pessoas falando sobre. São muitos discursos que concorrem. E aí tem uma relação que é única de pai, de mãe, e essa muitas vezes é colocada como banal. Né? Então, isso é... Tem um ponto que eu acho que também entra nessa discussão, que é a referência, né? Porque Sim. uma coisa é eu conversar com meu filho, né? Pode fazer, né? No celular, né? Então, ele está observando, ele está absorvendo por osmose aquilo ali, né? E a gente não percebe que faz isso, né? Então, acho que também talvez o buraco esteja um pouquinho mais embaixo, né? Que a gente não reconhece o que a gente faz, o que a gente pratica e qual que é o exemplo que a gente está dando, né? Que a referência dele vai ser essa, né? Exatamente. E aí, nesse sentido, é interessante porque a gente vive essa sociedade de muitas informações. Então, a gente tem a ideia de quanto mais informado nós estivermos, melhor nós vamos educar nossos filhos, nossos alunos, enfim. Quando, na verdade, a principal transmissão que a gente vê é, como você falou, o próprio exemplo e o que a gente está fazendo. Então, se nós mesmos temos esses ideais de produtividade, de desempenho, e a gente valoriza isso na nossa vida, isso está sendo observado e transmitido para as crianças e para os adolescentes, né? Então, muitas vezes a gente vai nessa via, mas eu vou ensiná-lo a ele viver no presente, ou isso tem acontecido na clínica, né? Crianças de 2 anos. Quais são as brincadeiras que vão desenvolver mais habilidades? Quando, na verdade, não é exatamente sobre isso. É sobre a possibilidade de você próprio ter um intervalo e criar algo lúdico. A experiência do faz de conta que os adultos... A gente tem visto de, às vezes, eles estarem afastados, né? Eu tenho escutado pais que, às vezes, vão dizer... Nossa, eu tenho muita dificuldade de brincar com meu filho, ou enfim, com o sobrinho, com o neto, e a gente vai vendo que nós estamos vivendo uma realidade muito apegada e muito distanciada do lúdico, do onírico, dos sonhos, dessa experiência, daquilo que não é útil necessariamente, né? Tem um livro que eu super recomendo, que chama Vamos Comprar um Poeta, de um autor português que chama Afonso Cruz, e ele faz uma sátira, assim, não sei se vocês conhecem, mas sobre essa sociedade em que as pessoas têm... O nome delas são números. E aí, a brincadeira é que uma criança, uma menina, ela compra um poeta, ela pede um poeta. E aí, esse poeta transforma a vida da família. Então, no fim, assim, como que as crianças e os adolescentes, eles vão denunciando pra gente a sociedade que a gente vive. Então, esses adoecimentos, né, esse sofrimento psíquico que a gente tem acompanhado, eu encaro um pouco como realmente uma denúncia desse modo de vida que a gente tá escolhendo, né? São Porque são escolhas, né? são as consequências, exato. E quando você fala de exemplo, que nem o Vitor falou, é essa coisa de eu não estou fazendo coisas que me dão prazer, porque eu tenho que trabalhar e ganhar dinheiro e ser promovido e não estou vivendo hoje. E eles, obviamente, observam isso e percebem. Eu lembro de um adolescente que me falou assim... Enfim, eu estudei um pouco, né, essa ideia do que é o final da adolescência nos dias de hoje. E esse adolescente, ele me disse, por que eu vou querer virar adulto se os adultos à minha volta estão exaustos e deprimidos? É isso, ser adulto, né? É isso, né? Porque se for isso... Não quero. Tô fora, né? Então, assim, mesmo essa geração que às vezes até é um pouco acusada do mimimi, porque não aceita trabalhar tanto e se submeter a algumas coisas, mas a gente pensa, nossa...
será que aquilo que a gente está colocando como esses imperativos, esses deveres são, de fato, sustentáveis, são bons, né? Deles não quererem a mesma vida profissional, por exemplo, que os próprios pais, né? Exato. Eu não quero uma promoção se for para viver desse jeito que meu pai e minha mãe vivem, né? A gente, quando a gente faz ali conversas ou reportagens sobre essa nova geração Z, que está entrando no mercado de trabalho, isso aparece muito, né? Não, eles não querem trabalhar no presencial como os pais. E no final das contas, é o que a gente queria, né? Qualidade de vida, né? Sim. Mais tempo para você mesmo. Sim. No final, os ideais são os mesmos. Ô, Laura, você tocou num assunto que eu acho muito interessante, porque a gente observou na prática não vou chamar de distanciamento, né? Mas essa dificuldade de conexão entre pai e filhos. No Rap Lago? No Rap Lago, porque o que aconteceu, né? A gente teve a pandemia, do dia para noite a gente parou, fechou as portas. E aí a gente se reinventou através das famílias. Então eram bolhas na época, né, onde estava aquela loucura. E cada monitor ele era testado e ele ficava diretamente com a família. As famílias não se misturavam, As né? famílias não se misturavam. Elas viviam aquela experiência do acampamento, mas cada família num canto, né? Exato. E, por exemplo, na Banana Boat passava uma família e ela pulverizava para desinfetar a banana. Nesse nível de loucura, né? E aí o que a gente observou? Que os pais, embora muito carinhosos, né, e muito amorosos e preocupados, eles tinham essa dificuldade de brincar. E aí surgiu uma mágica, né, que é o monitor. O monitor é aquela pessoa lúdica, o adulto lúdico, né, que traz para a brincadeira, mas que coloca as regras, né, e que vai mediando aquele momento com a criança. Sim. E o que aconteceu? Os monitores começaram a chamar os pais para jogos, para serem personagens ou para incluir eles nas brincadeiras. E aí sim aconteciam as conexões de verdade, assim, sabe? As dificuldades que o pai tinha, né? Todo travado de não querer, sei lá, errar na frente, ou, né? Algumas coisas. Aquilo ali destravava. E aí acontecia a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Que você vê o pai, a cumplicidade dos pais com os filhos. Então, a gente observou isso muito, assim. Não foi uma vez, não foi duas, assim. Perdemos as contas, assim. E aí o pai tinha que brincar, né? Porque não tinham outras crianças de outros grupos para fazer esse papel, né? Eu acho que nem nesse sentido, Rita. Eu acho que o pai olhava e falava, nossa, que oportunidade. Tanto que eles voltavam pra gente e falavam, nossa, isso aqui mudou a nossa vida. Eu sei, mas ele não tinha escolha. Não tinha ali, não, vai brincar com o Pedrinho Vou ali. tomar um vinho aqui, né? Não tinha. Era ou você tinha aquela experiência em família, ou não tinha experiência nenhuma, né? Porque é o contramão do que muitas vezes acontece. Olha, eu vou entregar teu filho já de banho tomado só para dormir. Porque tem muitos hotéis que funcionam total. Eu vou ficar com ele o dia todo. Você não se preocupe. E vão se divertir, hein? Vão se divertir, fiquem tranquilos. E aí foi uma contramão, né? E aí acho que eles puderam ter uma experiência que não tinham tido antes, né? Então... foi mágico, olha. Mágico. Até hoje a gente tem relatos, assim, Legal. E muitos pais que tinham medo de mandar as crianças, né? Porque eram pequenos. Depois dessas experiências, eles se sentiram à vontade, né? E ficaram tristes que eles não podiam mais ir, porque eles, né? Eles podem. Não na temporada. É bonito isso que você está falando também, né? Porque traz a importância do coletivo, né? Acho que a gente também vai vivendo uma sociedade em que a gente fica com essa ideia de que quem são os responsáveis pelas crianças são os pais. E aí você que tem que lidar com isso. Então, quando você traz, né? Bom, um acampamento com monitores, você está trazendo um recurso cultural, né? Com outros adultos que vão transformar também a relação daqueles, né? Porque também tem isso dos adultos se sentindo muito sozinhos, né? Às vezes, bom, São Paulo é uma cidade, e daí, lógico, né? Estamos falando de um recorte específico, pensando quem vai para o Rap Lago, quem pode ir para um hotel, né? Como você falou. Mas é uma cidade enorme, que às vezes tem pessoas que não têm uma família de referência, você não tem uma rede de apoio, né, de cuidado. Então, trazer esses outros adultos, né, os adultos na escola, os adultos no acampamento, é muito fundamental também, em termos até de sociedade, e que hoje está muito esvaziado, né, às vezes nessa lógica de mais competitividade, de desempenho, a gente vai, o Christian Dunker fala, né, da lógica do condomínio, a gente vai fazendo tudo muito, às vezes nem conhece o vizinho, né, não sei nem quem mora ao meu lado, na porta ao lado, e não tem nem para quem pedir ajuda, né? E daí essas experiências são maravilhosas, porque transformam as relações, né? Agora, falando das crianças e dos adolescentes, a gente
consegue identificar na gente esse cansaço mais vazio ou esse cansaço bom, né? De, nossa, que delícia, como eu realizei coisas legais. Como é que a gente percebe isso nas crianças e nos adolescentes que muitas vezes não sabem verbalizar, estou cansado? Às vezes eles até verbalizam, talvez os adultos não escutem muito bem, né? Como é que a gente observa quando eles estão entrando nessa lógica adulta de produtividade, né, de ter que fazer coisas para se transformar em algo no futuro? Eu acho que primeiro, como o Vitor falou, se tem um adulto que não está se escutando, ele não vai estar percebendo isso no filho. É uma aprendizagem que a gente vai construindo de fazer escolhas, que não dá para fazer tudo, que eu não consigo estar no mesmo espaço em vários lugares, né? Tem um recorte. E o que eu acho que, às vezes, os adultos não estão ajudando essas crianças na escolha. Pelo contrário, num desejo de preencher, eles vão oferecendo. Então, quando aparece o cansaço, às vezes eles não sabem localizar o cansaço. Não tem um adulto que fala, não, calma, você acabou de sair. Né? Isso é cansaço. Tanto é que uma das orientações que a gente faz, né, lá no Happy Lago? Na conversa com os pais, é como que a gente cuida do depois, porque eu acho que tem um cuidado com o antes, eu me preparo para, eu vivo para viver o presente, e depois tem como eu vou... Resgata, né? Resgata para que vire uma experiência, senão não vira. Né? Então, deixa descansar, deixa voltar, porque senão engata já numa outra viagem, numa outra saída, numa outra coisa, e aí não tem como transformar em experiência. É elaboração, né? O que a gente na psicanálise vai dizer, né? Da experiência de elaboração. E para isso precisa de um tempo. Tempo cronológico, inclusive, né? Não tem como elaborar algo sem tempo. E acho que outra coisa que as crianças vão apresentando, até porque o adulto, ele tá lá para ajudar a nomear, né? Então, por exemplo, às vezes diante de um momento de birra ou de irritação ou de choro, né? Mesmo os adultos, quando estão muito cansados, a gente chora e não sabe por que tá chorando. Então, essa é uma maneira também, às vezes, de pensar, puxa, será que não tá faltando tempo de descanso, algum intervalo? Quando a gente tem, né, essas irritações, outras formas de expressão que não são necessariamente o cansaço, mas a gente parar para pensar, né? O que aconteceu? Como é que a gente vem vivendo? E isso também, né? Acho que num recorte aí social, a gente vê... Eu, quando vou marcar pacientes, né? Crianças, adolescentes que eu atendo, às vezes a agenda deles é, assim, uma agenda de... Executivo de multinacional. Exato. E aí, se não tem isso, vem essa preocupação, né? Nossa, mas se ele não fizer aula de inglês, ele precisa do inglês. Porque se ele quiser estudar em outro lugar, porque hoje em dia não dá para ficar sem inglês. E aí tem a natação, que concordo que é fundamental. Mas com essa lógica de uma preparação para o futuro, sem considerar que você está formando um ser humano. E não só alguém que vai poder performar super bem lá no futuro, né? Então, mas e os pais fazem isso com uma... Olha eu vestindo a carapuça aqui. Mas quase me defendendo. Mas os pais fazem isso com a melhor das intenções. Melhor das intenções. Obrigada, tô mais calma agora. Não, e que não é que oferecer tudo isso não seja importante, né? Acho que tem aí... É muito bom, né? Poder ter essas oportunidades. Acho que é mais quando isso, de fato, faz com que não se tenha nenhum dia livre ou nenhuma experiência de... ausência, né? Eu tenho colegas de uma instituição muito bacana que trabalha com autismo, enfim, que chama JIP, e eles falam também da oficina do vazio, que é isso, né? Que eu queria... você poder ter experiências que proporcionem uma criatividade, porque quando a gente já tem tudo muito pronto... Muito estruturado, né? É só chegar lá e fazer, né? Não tem nem como criar recurso, né? A gente cria recurso a partir daquilo que não tá ali, né? A partir do que tá faltando. Acho que esse é um ponto que me preocupa já há muito tempo na escola. Porque como as crianças entram... E a gente está falando de agenda lotada há muito tempo. O que acaba acontecendo é que tem um adoecimento hoje quase físico, quase não físico. É que o tempo todo está monitorado.
Então, sai de uma aula, entra na outra. E sempre tem um adulto dizendo, é para a esquerda, para a direita, qual é o objetivo. Tudo. Quando abre-se um vazio, eles não sabem preencher. Gera ansiedade, né? Gera ansiedade, Né? exato. Que é uma coisa que a gente vê de crianças que se assustam. Uhum. Eu vi isso já em escola, vi também no Rap Lago, né, de você olhar, por exemplo, a hora do recreio. Uhum. De olhar para a criança e ela assim, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Depois ela me procura, não tá tudo bem. É muito tempo, muito tempo. O Os recreio? 30 minutos do recreio é muito tempo. Aí é um pedido de socorro. Uhum. Que eu falei, espera, para tudo. Como está sendo esse recreio? Como eles estão? Porque é um momento de maior autoria, autonomia. E a reclamação tinha que ser pouco tempo, né? Sim. Uhum. E isso a gente também vê na hora de escolha, na hora que de uma atividade para outra, você vê as crianças perdidas. E você tem que dar... Que a gente construiu uma caixa para o nada. Que é uma caixa que com trabalhos manuais, com coisas que apoia até para ir construindo pernas, o que eu quero fazer, de que jeito eu quero fazer e como eu vou criar. Então, o grande problema é esse, né? Como que a gente vai construir um espaço de reflexão, de criação, se ele está o tempo todo preenchido? Ô, Vitor, e como é que vocês fazem quando essa criança chega, muitas vezes da cidade, da capital, de uma agenda cheia, para um lugar de férias, para também não ser um lugar, você vai fazer isso, aquilo, outro, para também não ser um outro lugar onde você tá, como a Patrícia disse, vai para a direita, vai para a esquerda. Bom, o que a gente fala que no Rap Lago a regra zero é respeito, né? Em todos os âmbitos, né? A nossa agenda é cheia, tá? E principalmente em férias, assim, até em escolas que a gente tem projetos pedagógicos, ela é cheia. Só que a gente tem esse cuidado de tentar enxergar, dar oportunidade para o ócio, né? Dar oportunidade. Então, a gente tem os horários de escolha, por exemplo. O horário de escolha tem várias atividades, mas você que vai ter que escolher. Você pode escolher não fazer nada. E cada escolha é uma renúncia, né? Então, eu posso escolher com meus amigos, eu posso escolher no que eu mais gosto de fazer, Eu né? posso escolher ficar sentado lendo um livro. Exatamente. Hoje em dia, cada vez mais. Hoje em dia, cada vez mais. Que bom. Então, a gente explora esses espaços, assim, muito embora seja férias também, né? Acho que tem todo um contexto que leva um pouco essa agenda agitada, mas a gente tenta explorar de uma maneira que respeite cada criança, né? E cada adolescente. Mas, né, acho que e olhar quem está precisando de ajuda, porque está muito, né? Porque é uma experiência muito nova poder escolher, é uma experiência nova ficar ali com receio de não saber entrar numa brincadeira, porque uma coisa é uma brincadeira dirigida, uma coisa é uma brincadeira que eu tenho que entrar, tenho que sair, tenho que negociar, né? Eu tinha rua asfaltada e não tinha adultos mediando. Então, eu tinha que aprender a convidar, negociar, não, de novo, Se defender. casinha, se defender, entrar e falar, por que menina não pode empinar pipa? Eu ia lá. Eu quero fazer cortante. Brigava, né, por esses espaços. E os adultos, eles estavam nas casas. Bem mais distantes Muito do que os mais. adultos de hoje, que morrem de medo do filho se frustrar, não ser aceito, e quer chegar lá e meio que ajudar a resolver, né? Sim, hoje em dia no trabalho de escola é pedir para os adultos confiarem que os filhos vão saber negociar. Sim. Vão saber defender o seu espaço. E você acha que isso E mais, né? Vão errar, né? Eles vão errar. Né? A única certeza que a gente tem é que eles vão Na errar. época da pandemia, porque as aulas eram ao vivo, eu estava lá, porque na época eu estava em escola, era incrível, porque terminava a aula, o telefone tocava, o celular. Meu filho não falou na roda, a professora não olhou para ele. Eu falei, olha, aqui ele vive a experiência de ser mais um. Sim. É o único lugar que ele vai viver a experiência de ter que escutar.
Mas isso porque, de alguma forma, a escola protegia dessa mãe que não via, do pai. Porque é isso, como ele vai aprender? Uhum. Nem sempre falar na roda. Nem sempre liderou a brincadeira. Não, e essa experiência de ser mais um, né? Mais ser um. um entre vários é fundamental, porque quando a gente vai pensar nos sofrimentos, enfim, no que tem aparecido, né? Seja da ansiedade, do pânico, tem a ver com uma hipervigilância de si também, né? Então, a experiência de ser mais um, de ser um entre vários, por um lado, claro, né? O narcisismo sofre um pouquinho de, puxa vida, né? Não estão olhando para mim. Por outro lado, quando a gente vai vendo que isso é um alívio, né? De ufa, sou só mais um, então o que eu fizer não é tão determinante assim. Se eu tirar um 7 na prova, tá tudo bem. Então a gente vai vendo também, né? O quanto esse sofrimento de hoje também tem a ver com achar que é o único, né? Não, isso de achar que é único, eu lembro também dessa experiência que com as crianças, aprender na frente dos pais, olha, sem proteção, né? Uhum. Porque aí... Porque eles estavam no quarto, mas a mãe e o pai estavam ali colocando Tinha uma garota que cada vez que ela acertava, ela ganhava um beijo. Ah, meu Deus! Uau. Aí um dia eu abri uma conversa com eles, como que era, do que eles tinham medo, do que... Né? A gente também ao vivo, né? Online. Uhum. Aí essa menina fala, eu vou falar um segredo. Eu falei, que segredo? Eu não sei ainda ler e escrever. Minha mãe não sabe. Porque é isso, é o lugar que você pode aprender sem alguém com um olho deste tamanho, com um ideal, não que a gente faça por mal, né? Sim, sim. Não, eu também tive minha primeira filha. Também. Mas é uma pressão, né? Nossa, eu posso aprender e tudo bem eu errar, o tempo que eu vou precisar. E aí essas crianças estão muito expostas o tempo todo, né? E uma briga para que não sejam mais um, né? Sim. É a ideia do individualizado, Isso. né? Que hoje em dia está muito... Então, quando a gente fala dessa questão de agenda cheia, de altas expectativas, a gente está jogando, na verdade, nas costas dessas crianças e adolescentes uma expectativa de performance. Sim. Muito grande. Que nós temos, né? Nós adultos, em relação a nós mesmos. Nós adultos e nossa sociedade, né? Uma a sociedade, claro. Porque eu acho que outra coisa que eu também fiquei pensando de um cansaço, de um medo, que é o medo de ser cancelado. O medo, o tempo todo que você tem que estar se expondo. Não tem mais o público e o privado. E quem não teve essa experiência de ter o privado, eu fico mais preocupada, porque eu tive. Então, eu não quero me expor o tempo todo. Eu preciso me reservar, eu preciso ter meu... E o tempo todo, um medo de ser esquecido, de ser colocado do lado, ser descartado. Porque tem um descarte dos objetos e tem um descarte das pessoas. Então, dá muito medo. Se eu parar de produzir, eu vou ser descartada. Né? Então, tem que... E conforme a sua idade, que é o que eu estou passando agora, é mais sério ainda. Porque ter, né, conforme deveria, poxa, ter mais experiência, não, a gente é uma geração que está brigando, eu ainda tenho que falar, hein? Eu ainda tenho experiência, porque tem um descarte muito grande e um abuso, uma coisa de novidade. Então, poxa vida, a produção está na novidade. E daí você fala, nossa, mas o que tem de novo nisso? Mudaram a embalagem, mas estão falando a mesma coisa. E aí não tem conexão com o passado. E vocês acham que as escolas, elas têm, claro, existem escolas e escolas, mas elas têm consciência de que os jovens estão sobrecarregados ou elas também se sentem pressionadas a preencher todo o tempo, né? Principalmente escola particular, né? Em que, infelizmente, muitas vezes a relação de consumo se impõe, né? Obviamente, existem pais que vão atrás do projeto educacional, que respeitam a autonomia da escola, mas a gente sabe que quando entra dinheiro, a relação de consumo também pode entrar ali e fazer uma confusão. Você acha que eles sabem tirar o pé e falar assim, gente, vamos dar um tempo aqui para eles? Ou fica, mas o vestibular, o Enem, não sei o quê, e o inglês, e o francês, e a robótica, e a inteligência artificial, eles precisam aprender. Como é que vocês veem a escola nesse contexto?
Eu acho que as escolas têm se sentido muito pressionadas, ao mesmo tempo eu tenho visto cada vez mais elas muito preocupadas com o que tem aparecido, né? Porque agora é isso, né? No meio de uma prova são 5 que têm crises de ansiedade, ou em uma sala de aula você tem uma porcentagem grande de alunos medicados. Então, acho que tem a pressão, que vem muito das famílias, dependendo das escolas e da sociedade, né? É um ritmo da sociedade em que todo mundo compete com todo mundo, digamos assim. Mas eu também vejo uma preocupação e tentativas de, bom, que intervenções que a gente vai ter que fazer agora para lidar com isso, para criar projetos. Mas eu também vejo, Rita, as escolas às vezes frustradas, porque naquilo que elas oferecem, às vezes como uma tentativa de esvaziar, ou de intervalos, ou de recreios, ou de propostas, por exemplo, em aula de orientação educacional, a escola às vezes procura a gente falando, eu tô muito preocupada com os meus alunos, porque quando eu ofereço isso, eles não sabem o que fazer. Ou também, por exemplo, falando dessa experiência do coletivo, eles não têm mais sonhos, utopias, isso tem aparecido também. Então, acho que... Eu acho que quando a escola consegue fazer uma contramão, ela abre um espaço para pensar. Mas muitas vezes a escola trata os pais como clientes. Sim. E esse é um grande perigo, porque aí você mata o lugar de pensar. Então, porque a concorrência é muito grande, o descarte também é muito grande de projetos. Então, você manter seu lugar de educador, olha... Ficar a pé e falar, não, eu tenho certeza do lugar que eu ocupo. Assim, da minha experiência, como, né, eu tive em escola há anos, né? Quando eu consegui fazer essa contramão, os pais agradeceram. E faz toda Quando a eu sustentei, às vezes, 3 reuniões, porque eu não ia colocar câmera na sala. Mas os objetos estão sumindo. Eles estão roubando. Nós vamos conversar. E foram conversas com os pais, conversas com as crianças, problematizando o que está acontecendo aqui. Mas hoje acho que também tem algo que as escolas têm enfrentado e que, junto com essa nossa lógica, eu falei dos diagnósticos, também tem uma lógica da judicialização, né? E acho que isso tem sido um grande problema também. Porque por exemplo, às vezes uma criança que bate num menino, uma criança de 5, 6 anos, uma criança de 2 que morde, e aí às vezes vem os grupos de WhatsApp de pais que, de repente, uma criança de 6 anos está sendo chamada de o organizador do bullying. Ou a criança de 2 anos é o agressor. Então, a gente vai vendo que as lógicas da nossa cultura vão se transpondo para a interpretação que os adultos vão fazendo das crianças. Esquece que é infância e trata como se fosse a sociedade onde a gente está vivendo. Né? Com a sexualidade é a mesma coisa. Às vezes a gente vê interpretações com situações que acontecem entre crianças de 3, 4 anos, e a gente vê adultos lendo como se aquilo dissesse respeito a jovens de 18 anos fazendo isso. Então, tem toda uma delicadeza nova, né? E quando a escola entra no lugar de só tratar o cliente e mostrar serviço, ela mata esse espaço de pensar. E, de verdade, a gente está com poucos espaços para pensar, para refletir. Exato. Então, ela deixa de ser um lugar para pensar. Eu lembro, né, de uma vez que um grupo de mães queria que a gente recebesse as crianças novas de outras escolas num grupo, numa sala separada. E aí eu falei assim... Por quê? Como assim, né? Porque não queriam separar os filhos. Eles estão juntos desde 2 anos. Como que vocês vão separar meus filhos? Os filhos, porque elas eram amigas. E aí... eu devolvi a questão. Né? Vamos pensar junto. O que a gente está ensinando para os filhos? Vamos ver. O que nós estamos ensinando? Eu acho que quando deu espaço para elas pensarem, elas, ai, que vergonha. A gente vai isolar que está chegando, no lugar de acolher. Porque as crianças estavam bem. Eles iam para o fundamental. As crianças estavam bem. Quem não estava, então vamos pensar o que a gente está pedindo. O que vocês estão me pedindo? Vamos ouvir? E aí volta um espaço de reflexão, porque esse espaço está esvaziado. O WhatsApp não é um lugar para reflexão. Infelizmente, é uma chatice. E o fator agravante... Você fala sozinho.
E você só aceita quem fala a mesma coisa que Isso, você, tá né? tudo certo. O fator agravante do WhatsApp, por exemplo, na década de 90, 80, para articular isso com as outras mães, você tinha que passar a mão no telefone, né? E pelo meio que menos- virar uma... E tinha uma negociação, Exato. tinha um tom de voz, Sim. né? Uma Exato. argumentação, um respeito. E a outra ia rebater e você fala, opa, de repente não. Não, Mas hoje não. Hoje você fecha o o WhatsApp grupo. deu e agilidade. E julga, né? Eu já vi entrar na escola, a professora foi... O professor é... Ai, preconceituoso. Calma. Ele nem está lá para falar. E ele já foi julgado, já foi essa escola racista. Calma. Aí você põe as pessoas para conversar, porque é diferente eu estar no olho a olho, presente, né? Mas o que a gente percebe, assim, fazendo um paralelo da escola, dessa crise, né, que é existencial que a escola está vivendo, a gente cada vez mais fortalece o nosso propósito. Perfeito. Que é despertar a essência do ser. Então, o que isso envolve? Envolve a criança ter frustração, para ela poder sobrepor isso, envolve ela vivenciar com criança mais velha, mais nova, para poder respeitar esse espaço de todas elas. E, assim, na minha análise totalmente leiga, assim, em relação às escolas, acho que está faltando eles colocarem esse propósito na mesa e falar, você tá todo mundo na mesma página? A gente vai brigar por isso? Porque não está fechado, mas assim, a gente pode discutir em cima disso. Mas se a pauta é outra, né, vem cortando tudo, não existe discussão, né? E a transparência, né, Vitor? Não ficar... a transparência. Convite para a transparência. Vamos pensar junto. Né? Porque tem coisas que são inabaláveis, são princípios. E isso a gente não vai mudar. E tudo isso que a gente vai falando envolve trabalho e processo, né? Envolve tempo. E isso que tá faltando pra gente hoje. E que traz o cansaço, né? Voltando para essa ideia do cansaço, porque é um cansaço de viver todas essas informações e você não tem tempo para processar isso com qualidade, né? Então, a gente vai fazendo... Tanto que a gente vai vendo, né? Busca por protocolos, por respostas rápidas, por eficaz, né? Então, eu vou mandar meu filho uma semana, ele vai voltar completamente diferente, né? Como se a gente não precisasse de tempo e como se as coisas não fossem mais artesanais, né? A gente vive um tempo muito tecnológico, mas o nosso corpo é um corpo muito artesanal, né? Ainda bem. Ainda bem. Então... vocês acham que é possível a gente ensinar as crianças e os jovens a descansar? Ou a gente precisa dar o exemplo antes? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que estar atentos, né? Dizer, você precisa agora. Mas é claro que você precisa saber fazer isso em você, né? Sim. Porque eles precisam desse modelo e precisa de alguém que os ajude, porque eles ainda engrenam, eles vão. Né? Então, não, já deu. Né? Esse contorno, esse limite, ele precisa. Dá para ensinar, sim. E reconhecer que cada um é diferente, né? Porque até essa ideia de descanso, eu fico pensando... para algumas crianças, tem crianças que precisam ir fazer um exercício físico, um esporte todo dia. Porque para essa criança vai ser fundamental. Para outra, ela gosta de ler. Então, assim, mesmo a ideia do que é descanso, para cada criança, para cada adolescente, para cada adulto, é diferente, né? A gente até escuta isso, né? Às vezes, para mim, ir jantar com as amigas durante a semana pode ser uma experiência de descanso maior do que se eu for para minha casa e ficar rolando a tela, lendo notícia ou Instagram. Então, também, quando a gente vai pensar, né, oportunidades para as crianças, é também de reconhecer que tem um sujeito ali que é diferente do que eu imagino. Então, o que você quer fazer também? O que você gosta? E daí as negociações, né? Então, você precisa escolher um esporte, qual que você vai escolher? E vendo aos poucos. E olhar para essa singularidade, né? Porque é isso, né? O que traz para cada um é muito diferente, né? Agora, a tela descansa? Porque ele pode falar para você, o meu descanso é jogar videogame, e aí? Olha, tá aí uma boa pergunta, até o uso da tela, né? Porque antes da pandemia eu li intoxicações eletrônicas. Organizada pela Julieta. Né? E aí
É ótimo esse Na livro. pandemia, Uhum. as telas eram o único lugar de encontro. Exato. Uhum. E necessários, né? E necessário. Necessárias. E eu tive que aprender muito, porque eu era muito contra. Uhum. Eu tive que aprender a entrar, Uhum. eu tive que aprender a sustentar o encontro, né? Uhum. Então, precisa também olhar, porque teve né, conversando com um adolescente, ele me falou uma coisa interessante, tem que... no caso dele, ele falou assim, olha, quando eu estou na tela, eu não consigo parar. Uhum. Eu entro. E quando eu estou com os meus colegas, e eu tenho feito isso cada vez mais, eu consigo parar. O que eu acho, né, Uhum. é que, né, eu mesma, que era avessa, né, eu vejo, às vezes eu me pego, eu falo, epa, está entrando no lugar do quê? Uhum. Eu tenho feito um exercício de Desconectar, né? desconectar, porque eu quero ler um livro. Porque senão não estava entrando mais o livro na parada. Porque um outro... Então, olhar para a qualidade desse Do que encontro tá com sendo você feito. mesmo, o quanto está te acelerando ou não. Mas eu acho que o que que a Rita trouxe é interessante, assim, porque você pode dar uma tela para a criança e deixar ela assistir, ou você pode assistir junto com ela. Exatamente. Totalmente diferente. Exatamente. E aí tem uma interação, você fala, nossa, você viu? Nossa. Então, assim, eu acho que... O adulto pode ser até o breque necessário, Exatamente. né? Agora vamos fazer outra coisa. Não, né? e assim, momentos de medo, né? Ontem eu tava assistindo um filme com meu filho e falou, papai, eu tô com medo. Eu falei, não, tô aqui. Vamos lá, vamos junto, entendeu? O que você tá com medo? Aí a gente começa a falar, ele vai... Então, assim, até pro pai conhecer mais o filho, né? Acho que é fundamental. Então, assim, eu não acho que é a tela, eu acho que é o que você coloca na tela, né? Que rede social, obviamente, que não vai descansar ninguém, né? Pelo contrário, né? Vai cansar. O né? algoritmo fez vai te sugar lá para dentro. Não, vai liberar dopamina até você, chegar na exaustão e a criança não vai ter esse limite, né? Nós adultos não temos, né? Imagina uma criança. O tamanho da tela faz toda a diferença, né? Porque quanto menor a tela, menos outros podem participar. Então, isso faz diferença. Tem um psicanalista que tem falado bastante sobre tecnologia, o Paulo Bir, que ele fala algo interessante, que é a gente esquece que quando a gente está na tela em experiências como redes sociais ou eles nos jogos, né, o Roblox, que faz o maior sucesso entre os meus pacientes e outros, você está trabalhando. Então, ele tem lembrado de algo importante, que a gente está lidando com uma situação de trabalho infantil e trabalho de adolescentes, porque quem está ali... né, rolando a tela, quem tá ali, esses jogos, se você compra coisas, né? Esses dias uma paciente tem me levado, porque ela gosta muito disso, então eu pedi pra ela trazer, eu peço pra eles, né? Tragam os iPads, essas coisas, pra gente ver o que tá aparecendo ali. E aí você vai comprando a espada mais eficaz, sei lá, compro a peruca que o outro personagem vai usar. Então, a gente esquece que aquilo em si é trabalho. Quando a gente tá na tela, a gente tá fazendo um trabalho... E consumo, né? Trabalho e consumo. Super alienado. E daí a gente tá exausto, porque a gente ficou aqui 1 hora trabalhando por eles, né? Digamos assim. Fazendo com que é isso, o mercado se movimente. Então, acho que também tem isso. Bom, a gente já tá indo pro final do podcast. Eu queria pedir para vocês... dicas para os pais, até para os adolescentes que eventualmente estejam assistindo a gente e que se preocupam com essa questão, né, desse cansaço que muitas vezes não sabe de onde vem, não sabe dar nome, só sabe dizer que as coisas não estão muito bem. Quais as dicas que você daria para essas pessoas, Patrícia? Eu acho que eu vejo que tem uma experiência do estar junto com outros, o encontro, que é algo precioso. E a gente está cheio de conexões e nunca ficamos tão solitários. Então, cuidar dessas conexões. Então, quando está vendo junto, conversar, essa escuta verdadeira de eu me dispor, de estar com o outro, isso não tem... É uma qualidade que, quando ela é adquirida, ela te transforma. E não tem mais volta.
o que a gente quer cultivar. Então, essa qualidade da presença, né? Eu tive nesse sábado com o Gil, e ele cantou aquela música O Melhor Lugar é Aqui e Agora. E essa foi uma música que marcou. Eu sei o dia que eu estava escutando, descendo a Augusta com os colegas, e eu era cheia, eu queria estar aqui, ali, ali. E quando eu vi, eu falei, nossa. Ela te aterrissou, né? A presença, cuidar dessa presença de estar com o outro, né? De conectado, olhando, tem nome, ouvir de fato, não ter já todas as respostas, mas ter espaço para um não saber, para o erro. E de construir esse vínculo, essa relação. Eu acho que isso, essa experiência precisa tocar os jovens, as crianças, porque ela é transformadora. E aí eles vão falar, não, eu prefiro sair com meus colegas. Nesse sentido, acho que propor atividades que vão na contramão dessa lógica que a gente vai assistindo, né? Então, hoje eu penso, sempre cultura, né? Mas a ideia de ir ao teatro, ir ao cinema junto, assistir um show, todos esses eventos culturais, eles trazem uma presença. Então, o ler junto, a experiência da leitura é uma forma de aprender a estar sozinho, né? Porque quando a gente lê, a gente está criando a capacidade de estar só, que é o trabalho da adolescência também, e que a gente está vendo que é essa contradição que a gente vive, né? De sentimentos de solidão profundo, de vazio, ao mesmo tempo não conseguindo estar sozinho, né? Porque ansiedade, pânico, tudo isso não está sendo possível. Então, acho que essas experiências que vão na contramão, né? O teatro, fico pensando, né? O acampamento, ou quando você faz essas experiências que exigem uma imersão, uma qualidade, e que daí proporcionam. E o lidar com a diferença, isso é algo que eu também falo, que é muito terapêutico pra gente estar em lugares em que tem uma heterogeneidade, porque a gente aprende com a diferença. Isso é muito curativo pra gente. Então, querendo ou não, né, a rede social, ou isso que a gente tem vivido hoje, é uma experiência são bolhas muito homogêneas. E isso viram vários espelhos, né? As pessoas vão ficando desnorteadas, vão tendo esse sentimento disso, né? De um vazio de sentido. A gente tem visto essa falta de sentido. Então, acho que propor atividades e intervenções que criem sentidos, né? Coisas coletivas, estar em comunidade, retomar os vizinhos, se possível, né? Mas, assim, tudo que faz estar junto. E cuidar muito do convite. Porque um convite pode ser um convite ou não. E quando é de fato um convite para estar com outro, já muda a situação. E você falou da leitura, e eu tenho visto, né, chegar para mim muitos jovens que não vê sentido nenhum na leitura. Então, eu tenho feito um trabalho de me emprestar como leitora. E ler com eles, porque para sustentar, para que um dia eles sejam leitores. E aí também é muito transformador, para onde os livros te levam, né? E deixar que eles nos ensinem, né? Acho que essa é outra parte também, de tudo que... Da gente tentar se livrar de alguns preconceitos, né? Sei lá, o TikTok, o YouTube, e virar, então deixa eu ver o que te encanta tanto. Só que aí essa experiência, isso é uma coisa que eu falo para os pais, traga essa oportunidade de que eles possam narrar pra gente aquilo que eles também estão vivendo e reconhecendo. Então, tudo que produz narrativa elabora, ajuda a gente a elaborar, né? Então, conta o que aconteceu, conta como é isso. Então, também onde que tá, né? ter O que essa está experiência enxergando? de curiosidade e atividade. E para isso a gente não pode estar tão cansado, né? Esse que é o negócio. Bom, queria agradecer então a Patrícia Torralba Horta e também a Laura Bechara, que estiveram aqui com a gente nesse episódio. Muito obrigada. Muito Foi um obrigada, prazer estar com vocês. Obrigada, Vitor, pela parceria. Valeu. E você que está assistindo, a gente já convida você para acompanhar os próximos conteúdos do Rap Lago que já estamos produzindo. Até a próxima.